Opa, beleza? Na aula de hoje eu vou explicar um dos conceitos mais importantes dentro de cálculo e uma das aplicações mais bonitas e importantes na vida real que a derivada tem no estudo de funções. Vamos pegar, por exemplo, a seguinte função. Desenhar o gráfico de uma função genérica qualquer. Então ela começa aqui no menos infinito, sobe para um valor, desce, sobe e desce. Vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto, se a gente pegar só esse subconjunto do domínio da função, esse intervalinho, a gente tem que esse ponto aqui é o que a gente chama de máximo local. Isso porque, tendo uma visão ampla do gráfico da função, a gente sabe que tem um pico maior. Isso aqui seria um máximo global. Seria o valor máximo que a função atinge dentro do domínio inteiro dela. E esse aqui seria um máximo local. O máximo local é assim, eu peguei um intervalinho do domínio e dentro desse intervalinho existe um intervalinho em que esse ponto aqui é máximo, certo? Então, isso é o que a gente chama de máximo local. E máximo global, que é esse outro ponto, seria eu peguei a função inteira, vi o domínio inteiro dela, tem uma imagem completa do gráfico da função. Esse ponto aqui é o maior ponto que a função atinge em todo o domínio. Do mesmo jeito, usando a mesma lógica, a gente pode definir um mínimo global e local. Um exemplo dessa função, esse ponto aqui seria um mínimo local. Isso porque, se eu pegar esse intervalinho aqui, ó, por exemplo, esse pequeno intervalinho, esse ponto aqui é o mínimo que a função atinge dentro desse intervalo. Então, ele é o mínimo local. Agora, se eu pegar a visão inteira, a função está indo para o menos infinito. Tanto quando o x é para menos infinito, quanto quando o x é para menos infinito, para mais infinito. Então, a gente sabe, vendo a função inteira, que o máximo, que o mínimo global é menos infinito. Então, o menor valor que a função atinge é quando o x vai para o mais infinito ou menos infinito, que é menos infinito. A função vai para menos infinito. Então, de maneira simplificada, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de máximo local e mínimo global, esse tipo de coisa. E a parte importante é como a gente calcula esses pontos. Porque isso aqui, se você tem uma função, por exemplo, custo de produção em função dos produtos que você calcula. Se você tem o gráfico dela, uma função, uma expressão fechada, se você derivar igual a zero, você acha qual que é o retorno máximo, por exemplo. Qual que é a quantidade ideal de produto que você tem por um custo menor ou um custo maior. Então, isso aqui é um conceito muito poderoso. E a maneira que a gente calcula é simplesmente pegar a função, derivar e igualar a zero. Simplesmente isso. A gente vai pegar a função, derivar e igualar a zero e a gente vai chegar numa equação em x e resolver essa equação. O porquê, o motivo disso aqui funcionar é o seguinte. Imagine, por exemplo, a função quadrática. A função x quadrado, a mais simples de todas. X quadrado. Esse ponto aqui é um ponto de mínimo global, né? Porque é o menor valor que a função atinge, que é quando f de x é igual a zero. E o valor de máximo global é o mais infinito, que a função cresce para o infinito para os dois lados. Vamos pegar, por exemplo, a derivada, como a derivada se comporta nas regiões desse ponto de mínimo. Se você pega aqui, esse ponto, a derivada é decrescente e é uma reta assim. Conforme você vai se aproximando desse ponto de mínimo, a tangente vai se entortando até ela ficar horizontal. Então ela vai se entortando até que quando chega aqui ela fica horizontal. E a mesma coisa desse lado. Ela vai se entortando, até que quando chega aqui ela está horizontal. E uma reta horizontal, ela tem coeficiente angular zero, que é justamente a derivada dessa função linear. Então, a derivada te dá o coeficiente angular. Se ele é zero, a derivada está deitada. Por isso que a gente quer a derivada igual a zero. Então, vamos para um exercício, né? Para aplicar isso aqui. Então, dada essa função, calcule os máximos e mínimos de f de x. E aqui a gente vai determinar se é máximo ou mínimo local ou global. Então, vamos calcular, por exemplo, a derivada de f, que é o que a gente quer. Derivada de f de x e igualar a zero. Então, derivando a função, 3x ao quadrado menos 6x igual a zero.
Isso aqui a gente, colocando o fator x em evidência, 3x menos 6 igual a zero. Isso aqui dá duas soluções pra gente. X igual a zero e x igual a 2. Então, x igual a 0 e igual a 2 tem que ser o máximo ou mínimo global ou local. Agora a gente tem que determinar o que eles são. Vamos fazer o seguinte diagrama. Colocar a reta real aqui, x, do domínio. Aqui tem o ponto 0 e aqui tem o ponto 2. E aqui o x segue para infinito e para o menos infinito. Agora a gente vai fazer uma análise de como a derivada se comporta. Então vamos pegar a derivada. Derivada é igual a 3x ao quadrado menos 6x. Essa é a função derivada. Não estamos igualando a zero nem nada. Essa é a função derivada. Vamos pegar f de menos 1, que é o valor um pouco antes de zero. F de menos 1 dá 3 mais 6, que é igual a 9. É positiva. Então, antes de zero, a derivada da função é positiva. Se a derivada é positiva, a função está crescendo. Vamos pegar o número agora entre 0 e 2. F de 1. F' de 1. 3 vezes 1, menos 6. Isso aqui dá menos 3. É um número menor que zero. Então, entre 0 e 2, a derivada é negativa, significa que ela está decrescendo. Certo? Agora vamos pegar um número maior que 2, por exemplo, f' de 3. Dá 27 menos 18, que dá 9. Derivada positiva. Então a função está crescendo. Então ó, a função cresce, desce e sobe. Só que, vamos ver, a f de x, o limite, quando x tende a infinito, da f de x, é igual a mais infinito. Ou seja, quando x vai para infinito, a função sobe para o infinito. Quando x vai para menos infinito, a função, você fazer aqui o limitezinho, vai para menos infinito. Então a função vai para menos infinito. Então, ó, ela vem do menos infinito, passa aqui no zero, desce um pouquinho e sobe. Então a gente sabe que o zero é um máximo e ele tem que ser local. Porque ela vai para o mais infinito, quando x vai para o mais infinito. Então o máximo global é infinito. E a mesma coisa para o 2. É o mínimo local. Certo? Até por esse diagramazinho a gente até consegue desenhar o gráfico da função. Então, aqui dá 3, né? E aqui quando x dá 2, dá 8. F de 2 dá 8 menos 12 mais 3. 8 mais 3 dá 11, menos 12 dá menos 1. Então aqui dá menos 1. Então a função vem para o menos infinito, bate no 3, desce para o menos 1 e volta a subir para o infinito. Certo? Então é assim que a gente faz uma análise de máximos e mínimos locais ou globais. Então o mínimo local é 2, o máximo local é 0. E o máximo global é mais infinito e o mínimo global é menos infinito. Certo? Então para essa função ficou essa análise. Agora um exemplo um pouco mais prático e aplicado. Determine o número real positivo cuja soma com o inverso do seu quadrado seja mínima. Então a gente tem um número real positivo x, vamos somar com o inverso do quadrado dele, e a gente quer minimizar essa função. Minimizar essa expressão. Então vamos fazer uma função, x mais 1 sobre x quadrado, e maximizar ou minimizar ela. Né? Aqui deriva igual a zero, então a derivada disso aqui vai ficar 1 menos 2 sobre x ao cubo igual a zero. Isolando o x nessa expressão, fica 2 sobre x ao cubo igual a 1. X ao cubo igual a 2. X igual a 2 elevado a 1 terço. Aqui a gente pode ter certeza que é um mínimo. Se a gente fizer a derivada segunda, a gente vai ver que ela tem concavidade positiva nesse ponto. Mas é um assunto para outra aula. Mas de fato, né, como exercício D, a gente pode considerar que isso aqui é um ponto de mínimo. Então, esse aqui é o x, tal que é um x positivo, que se eu somar com o inverso do quadrado dele, a soma vai dar mínima. Eu espero que você tenha gostado. Se você e aprendido, né? Se você está com alguma dificuldade nas matérias básicas de exatas,
da faculdade, não deixe de entrar em contato com o link na descrição que eu consigo te ajudar com isso. Obrigado por assistir.